Então, exemplo 1, né, diz o seguinte: uma lâmpada incandescente funciona com uma tensão de 120 volts e por ela circula uma corrente elétrica cuja intensidade é 0,8 ampere. Nessas condições, determine o valor da resistência elétrica. Bem, vamos lá. Então temos os dados aqui. Ó. Então a tensão que a lâmpada está ligada é 120 volts, a corrente elétrica, certo, é 0,8 ampere, e eu quero saber a resistência elétrica. Então eu sei que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu posso isolar a resistência, fica tensão sobre corrente. Substituindo os valores, eu tenho 120 volts por 0,8 ampere, 120 por 0,850 volt por ampere, ohms. Beleza? Então, simples problema de aplicação de fórmula. Exemplo 2. Disjuntores são elementos que interrompem o circuito quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa um dado valor limite. Está vendo que no circuito elétrico de um chuveiro foi instalado um disjuntor de 10 ampere e que a tensão da rede é 120 volts? Determine o valor máximo da resistência que o chuveiro pode ter. Novamente, é um problema de simples aplicação de fórmula, né? Então tem aqui os dados, ó, tensão 120 volts, a intensidade da corrente elétrica máxima 10 ampere, eu vou descobrir qual é o valor da resistência máxima desse chuveiro. Então eu tenho lá que U igual a R vezes I, né? Então posso isolar o R novamente, é a tensão pela corrente. Substituindo os valores, eu tenho 120 volts, divididos por 10 ampere, 120 por 10, 12 ohms. Beleza? Tranquilo, né? Fácil. Problema 3. A tabela abaixo apresenta os danos que choques elétricos podem causar aos seres humanos. Considere que a resistência elétrica de uma pessoa é da ordem de 10 elevado a 5 ohms, quando sua pele está seca, e da ordem de 10 ao cubo ohms, quando sua pele está molhada. Determine em qual faixa descrita na tabela enquadra-se o caso de uma pessoa que leva um choque elétrico de 220 volts, quando, letra A, está com a pele seca e letra B, quando está com a pele molhada. Certo? Então temos aqui a intensidade da corrente elétrica, né, as faixas e os danos biológicos. Então vamos calcular a corrente elétrica para cada condição aí e ver em qual dessas faixas se enquadra. Beleza? Então com a pele seca, o que nós temos? A resistência elétrica 10 elevado a 5 ohms. A tensão 220 volts. Então vou determinar a corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, né, se eu isolar aqui na minha fórmula, é a tensão pela resistência elétrica. Então substituo lá 220 volts por 10 elevado a 5 ohms, dá 2,2 vezes 10 a menos 3 ampere, que é conhecido como 2,2 miliampere. Certo? Então, 2,2 miliampere está na faixa 1 aqui, ó, até 10 miliampere. Então, vou sentir dor e contrações musculares. Né? Com a pele molhada, a situação fica mais dramática. Então, eu tenho uma resistência de 10 ao cubo, a tensão de 220 volts, né? E novamente vou determinar a corrente elétrica. Neste caso, eu vou ter lá a intensidade da corrente elétrica 220 volts divididos por 10 ao cubo, ohms, dá 0,22 ampere. Convertendo isso para miliampere, 220 miliampere. 220 miliampere se enquadra na faixa 4 aqui, ó, de 100 miliampere até 3 ampere. Quais são os danos? Fibrilação ventricular, que pode ser fatal. Então, o seu coração começa a fibrilar, né? Então, começa a ficar perigoso.